Hoje vamos falar sobre esse livrinho, Os Livros que Devoraram Meu Pai, do escritor português Afonso Cruz. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Humberto, esse aqui é o canal Literária Primeira Prateleira. Bom, então eu queria falar com vocês um pouco sobre esse livrinho aqui, Os Livros que Devoraram Meu Pai, do escritor português Afonso Cruz. Não sei se está dando para ler o nome dele aqui. Esse aqui é um livrinho infanto-juvenil do Afonso Cruz. Quando eu comprei nem sabia que era infanto-juvenil, comprei por causa do título, né, Os Livros que Devoraram Meu Pai. Então, tema sobre pai e filho, e sobre livros não tinha nada melhor para eu comprar, achei o máximo. E aí que eu comecei a desconfiar, porque eu vi que tinha umas ilustraçõezinhas, ó, no início de cada capítulo tem uma ilustraçãozinha, um livro curto. E aí eu descobri que é um livro infanto-juvenil. E eu adorei esse livro. É até legal, porque fazia tempo que eu não falava de livro infanto-juvenil por aqui. Com esse livro ele ganhou o Prêmio Literário Maria Rosa Colasso, de 2009. E é uma historinha muito legal, porque ela é narrada por um menino que perdeu o seu pai, né? E aí a gente vai ver que ele diz que, assim, em vez de falar que o pai dele morreu de um infarto, ele diz algo mais poético, que é que o pai dele foi devorado pelos livros que leu, que o pai dele entrou a fundo nas histórias dos livros, e então o pai dele sumiu. E aí então ele tem acesso ao sótão na casa da avó dele, onde estavam guardados os livros do pai dele, os livros que o pai dele lia. Então ele vai começar uma certa investigação para ver o motivo do pai dele ter desaparecido. Ele vê que o último livro que o pai dele estava lendo era O Médico e o Monstro, e aí então ele começa a ler esses livros e entrar dentro da história do livro, né? Ele fala, né, que se você lê com muita concentração, você consegue sair desse mundo e adentrar no mundo do livro, e é isso que ele começa a fazer. Então, o livro vai expondo para a gente várias obras clássicas, né, onde ele entra no meio da história para interrogar personagens, para questionar personagens sobre o paradeiro do pai dele, sobre o que aconteceu com o pai dele. Então ele vai falar do O Médico e o Monstro, vai falar do Fahrenheit 451, vai falar do Crime e Castigo. Então o Raskolnikov é um dos personagens aqui do livro que vão dar pistas sobre o que aconteceu com o pai dele, sobre o paradeiro do pai dele. Então uma história muito legal, porque tem a ver com essa paixão pela literatura, com essa paixão pelos livros, e é uma apresentação dessas obras clássicas. Então, um livro que eu fiquei doido para minha filha ler. Minha filha está com 13 anos, eu acho que esse aqui é um livro bom para a idade dela, que já tem uma certa noção do que são esses clássicos, já ouviu falar pelo menos desses livros, então acabar aproveitando mais. E eu fiz umas anotações assim, mas ele, apesar de ser um livro juvenil, ele tem algumas reflexões bastante profundas sobre essa questão de construção de memórias, de construção do passado. Então eu até selecionei um trechinho aqui que eu achei muito legal, que ele fala assim, muito simples: vocês, euclidianos, pessoas desse enfadonho mundo onde vivem, confundem passado com suas memórias do passado. As memórias são sua perspectiva do passado, mas não são a mesma coisa. Elas mudam com o tempo. Não são crônicas colocadas em papel e descritas objetivamente com rigor. São coisas emotivas que variam cada vez que são lembradas. As memórias são repensadas e vão se tornando outra coisa, tal como tem acontecido aqui com os livros. Isso é o Raskolnikov. Raskolnikov, ele está naquele mundo do Fahrenheit 451, onde as pessoas são os livros. Então ele está falando sobre isso, como os livros vão sendo transformados, aqueles livros que eles decoraram no 451, ao longo do tempo, como eles vão mudando a história. Mas isso seria viver um passado que não aconteceu, que não é verdadeiro. Nossas memórias nunca são verdadeiras ou absolutamente verdadeiras, são apenas uma interpretação. Existem outras, e ao longo dos anos começamos a ver o passado com uma luz diferente. Nossas memórias passam a ser vistas de diferentes perspectivas, conforme aquilo que aprendemos e de acordo com aquilo que sentimos no instante em que as relembramos. E aí você tem, então, assim, é bonito, né? É bem profundo isso.
E você tem, aí no final do livro, você tem um epílogo que é esse personagem do menino com 72 anos falando sobre esse lidar com o passado, esse lidar com a memória. Então, muito legal. Você já conhecia esse livro, já leram esse livro? Vamos conversar aí nos comentários. E fica a recomendação, é um ótimo livro para adultos e para adolescentes, para molecada aí na faixa de a partir de 11, 12 anos. Eu acho que é uma ótima indicação. Tá? O livro tem 100, 110 páginas, dá para ler super rapidinho. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo.